A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça de ativar as notificações, porque você receberá os nossos vídeos de primeira mão, porque tem vezes que a pessoa é tirado do canal, é descrito do canal, e então nós temos que sempre olhar se estamos inscritos no canal. Muita irmandade de muitos continentes, né, os 4 continentes. O nosso vídeo tem chegado, o nosso canal tem chegado e tem provocado um grande impacto, porque o nosso assunto aqui é um assunto genuíno, com as escrituras sagradas. Estamos aqui na Espanha, na cidade de A Coruña, Espanha, para gravarmos mais um vídeo para o canal. Este vídeo de hoje vamos falar como desenvolver o fruto do Espírito. Este é um assunto, irmão, desconhecido dentro da CCB. Na CCB, o assunto que eles conhecem mais é o assunto que diz respeito aos dons. Veja qual é os dons mais abordado na CCB. É o da profecia, da revelação e das línguas. Outros dons, como mestre, como doutor, como evangelista, eles são desconhecidos dentro da congregação. Agora nós vamos falar aqui hoje do fruto do Espírito. 70% do Novo Testamento nós vemos tanto Cristo falar como os apóstolos falar do fruto do Espírito, do fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, ele é mais poderoso porque ele é gerado em nós. Os dons é através dos nós. O fruto do Espírito é o nosso DNA. Como cristão, como cidadãos do céu. Quem define a nossa identidade, se somos cidadãos do céu ou não somos, é o fruto do Espírito. Agora, os dons. Muitos têm dons e vão ser lançados do inferno. Eu vou falar aqui dentro das palavras de Cristo. Veja bem o que Cristo falou em Mateus capítulo 7, verso 22. Diz assim, ele dizendo: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, vejamos bem que naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônio, não fizemos maravilha. E ele vai dizer: em verdade vos digo que não vos conheço. Apartai-vos de mim que praticais a iniquidade. Então, irmão,
os dons, eles não revelam a identidade de um cidadão do céu. A identidade de um cidadão do céu, ela está intrínseca no fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, ele não é nada mais, nada menos do que o caráter de Cristo em nós. Agora, como entendermos e compreendermos o que é o fruto do Espírito? O próprio Cristo, na entrevista que ele teve com Nicodemos, no capítulo 3 de João, ele disse assim: este foi de noite ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura volta ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Como desenvolver o fruto do Espírito? Sem o novo nascimento é impossível da pessoa desenvolver o fruto do Espírito. A segunda parte do fruto do Espírito está em Gálatas, capítulo 5, verso 16. Nós vamos ler o 16 e depois o 24 e o 25. Vejamos o que o apóstolo Paulo fala aqui, nos ensinando como desenvolver o fruto do Espírito. Você que está me assistindo, veja se em você tem essas características do novo nascimento. Se não tiver, é porque você nunca foi salvo. Vejamos bem, irmão, a palavra fala fruto do Espírito, não frutos. Não é no plural, mas é no singular. Fruto. É como se eu pegasse uma laranja, aqui, fruto, e aí abrisse ela e tirasse os gomos dela. Os gomos são as virtudes desse fruto. Entendeu? Então, o que é o fruto do Espírito? Aqui em Gálatas fala que o fruto do Espírito é o amor. Agora em Gálatas, aí ele aqui ele aborda esse texto aqui, mostrando, né, as características do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele fala amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Agora vamos nos ater no verso 16. Digo-vos, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Agora vamos o 24 e o 25. Os quais
são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, o que é andar no Espírito? Andar no Espírito não é andar com sentimento místico, não é andar falando em língua, não é andar fora da terra. Andar em espírito, irmão, é andar na obediência da palavra, é receber a palavra, né? Imprimir ela no nosso coração e andar debaixo dela. Como disse o Senhor Jesus em João, capítulo 15, verso 5. Abra aí a sua Bíblia. Capítulo 15, do verso 5. Aqui diz assim: se permanecerdes, capítulo 5, 15, do verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, andar no Espírito é receber a palavra, imprimir ela na nossa vida e nos colocar debaixo do governo da palavra e debaixo da regência da palavra. É isso, andar em espírito. Lemos outro texto, como disse o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, no verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, desenvolver o fruto do Espírito, em primeiro lugar, é nascer de novo. Segundo lugar, é andar na obediência da palavra de Deus. Agora, vamos entender no aspecto que eu estou abordando aqui sobre o fruto do Espírito. Vamos ler Efésios capítulo 4, do verso 2 de Efésio, para os irmãos entender. 4, o verso 2, que diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então, o caráter de Cristo, fruto do Espírito é o caráter de Cristo. Através do caráter de Cristo é que nós vamos andar com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em Cristo. Outro texto que está em Colossenses, capítulo 1, verso 11, diz assim: sendo fortalecido com o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Então, essa força que nos faz produzir o caráter de Deus é a força da sua glória. Agora, irmãos, como acontece este novo nascimento? Ezequiel, capítulo 11, do verso 17 ao 20,
A Escritura fala, nunca o homem deu um passo para Deus. Sempre foi Deus que deu primeiro um passo para o homem. Antes, para a pessoa nascer de novo, aqui em Ezequiel capítulo 11, do verso 17 ao 20, o apóstolo aborda Deus saindo atrás do seu povo. E aqui ele usa uma metáfora de um coração de pedra. O que significa um coração de pedra? É um coração incrédulo, coração ímpio, ateu, que não crê em Deus. Então, o que é que entendemos nesse sentido? Então, da pessoa mesmo, não tem como a pessoa nascer de novo. Tem que ter uma intervenção de Deus antes. Então, Deus vem primeiro e tira coração de pedra, amolece o coração da pessoa, para o coração da pessoa ficar sensível à voz de Deus. E aí, pela palavra de Deus, e é da palavra que provém a fé, a pessoa crê, a pessoa se arrepende, crê, e aí completa esta gigantesca obra. Novo nascimento, conversão, arrependimento e fé. E a pessoa nasce do Espírito para Deus. Esse texto, Ezequiel 11, verso 17 ao 20, e Ezequiel 36, 26, fala também a mesma coisa do coração de pedra. É Deus saindo ao encontro do homem. O homem de si mesmo, jamais ele vai crer em Deus. Porque diz lá em Romano que a inclinação da carne é morte. Então, o coração do homem está inclinado para a morte. Entendeu? Então vamos no aspecto. Agora, qual é o primeiro aspecto da experiência do novo nascimento? Qual é a experiência do fruto do Espírito? Em primeiro lugar, a experiência do fruto do Espírito é porque o fruto do Espírito é a natureza de Cristo sendo reproduzida no ser humano. Então, a pessoa, quando crê em Cristo, quando ele nasce da água e do Espírito, é reproduzida nele, né, a natureza divina. Aí, a partir da hora, não é dizer que a natureza caída foi tirada da pessoa. Não, a natureza divina, ela assume o governo na vida da pessoa. E através dela é que a pessoa é mortificada. Entendeu, irmãos? Então, o primeiro princípio da experiência do fruto do Espírito é que o fruto do Espírito é a natureza de Cristo que é reproduzida no homem, né? Aí se dá o novo nascimento. Aí se deu a salvação, né? Mas como que isso acontece? Isso acontece também, toda essa obra de reproduzir a natureza, pelo arrependimento. O apóstolo Paulo fala
que a tristeza, segundo o mundo, produz morte. E a tristeza, segundo Deus, produz vida. Então, irmãos, o arrependimento não é um sentimentalismo, quando a gente vê muita gente indo batizar, falando em línguas, naquele emocionalismo. Não, irmão, o arrependimento, quando a pessoa nasce de novo, é um sentimento de tristeza. Por quê? Porque ele tem a consciência de que seu pecado feriu a Cristo. Por isso que ele entristece. Por isso que diz, a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento. Então, o arrependimento da salvação, se você é crente de qualquer igreja e você nunca sentiu isso na sua vida, é porque você nunca foi salvo. Não, a primeira marca de que alguém foi salvo é o arrependimento. E esse arrependimento, o que ele produz? Ele produz tristeza. Tristeza. Ele produz quebrantamento. Por quê? Porque ele tem a sua consciência que o seu pecado feriu Cristo. Cristo foi ferido pela sua iniquidade. Então, o primeiro sinal desta obra salvífica que acontece na pessoa é o que está lá, né, em 2 Coríntios, capítulo 7, do verso 4, em que o apóstolo Paulo aborda, né, este assunto, que o arrependimento, ele produz na pessoa tristeza para a salvação. Por quê, irmão? A alegria da salvação, ela vem depois, mas no ato da convenção é tristeza. Então, se isso nunca aconteceu na sua vida, é porque você continua sendo perdido. A segunda experiência do fruto do Espírito é que está em Romanos, capítulo 8, do verso 29. Capítulo 8, do verso 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os mortos. A segunda experiência do fruto do Espírito é reproduzir em nós a imagem de Cristo. Para quê? Para nós ficar parecendo com Ele. Mas por que isso? Porque no Jardim do Éden, o homem pecou. E automaticamente, a sua imagem, a imagem de Deus no homem, foi corrompida. Agora, através da morte de Cristo, da salvação de Cristo, naqueles que creram, né, a imagem de Deus foi restaurada no homem. Segundo princípio aqui da experiência do fruto do Espírito, é ser reproduzida em nós a imagem de Deus. E a terceira experiência do fruto do Espírito é uma decisão consciente que tomamos, não uma decisão emocional, entendeu? Não uma decisão circunstancial, porque tem muita gente que vem para Cristo só naquele contexto
sentimentalista, emocional, e depois se desmorona tudo, né? A nossa fé, para ela ser consciente, ela tem que ser racional, ela tem que ser consciente, é uma decisão que ela não está num campo circunstancial. Ela não está num campo circunstancial. Não, ela está no campo de uma fé consciente, de uma fé viva. Então, irmão, é uma decisão, não é dizer que é Deus que decide por nós, não. Para nós decidir, antes de nós decidir, tem uma influência de Deus, da predestinação por trás, que abre o seu coração, abre a sua consciência, tira o coração de pedra, coloca um coração sensível, e aí vem a sua decisão de vir para Cristo, de aceitar Ele. Só que na congregação, esse conceito da salvação é um conceito muito raso. As pessoas batizam, a maior parte é por emocionalismo, é uma coisa circunstancial, depois vem o vento e a casa toda se desmorona, porque não teve uma decisão consciente, não teve uma decisão na razão. Porque a obra de Deus, ela opera em nós aqui na nossa razão, no nosso psique, no nosso todo, e aí a salvação acontece. Então, meus irmãos, eu tenho trazido aqui este assunto, como desenvolver o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito está além de dons. 70% do Novo Testamento, os apóstolos abordaram do fruto do Espírito. E uns 25% abordaram dos dons, mostrando que na igreja os frutos, ele tem uma importância muito mais relevante do que os dons. Não é dizer que nós vamos desprezar os dons. Não, os dons foram dados à igreja, né, como arma, como instrumento para a obra ser desenvolvida no seio da igreja. Só que os frutos, é nele que está a nossa identidade como cidadão do céu. O dom não constrói a nossa identidade, tanto que eu mostrei aqui em Mateus 7:22, gentes com dons sendo lançados no inferno. Por quê? O Senhor Jesus falou assim, nunca vos conheci. E era tudo profeta. Pregava visão, pregava revelação, entendeu? Fazia milagres, pregava nomes de pessoa, entrava no segredo da pessoa, mas não tinha intimidade com Cristo. A intimidade com Cristo é revelada só pelo fruto do Espírito. Se alguém tem os dons e não tem o fruto do Espírito, vai ser lançado no lago de fogo, irmão. Aqui é o próprio Cristo que falou, que nos ensinou aqui, nesse aspecto. Agora, bom é quando os dois funcionam juntos, lado a lado, fruto do Espírito e o dom. O dom foram dados de Deus para nós. O fruto do Espírito é de nós para Deus. É nele que está o nosso DNA, como cidadão do céu, como cidadão da Nova Jerusalém. Então, é este meu assunto aqui. Fique com Deus, comparta os nossos vídeos, assista,
assista, depois faça os seus comentários, o que você achou do nosso vídeo, desse conteúdo vitalício, conteúdo genuíno do Evangelho. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.